Olá, graça e paz, Deus abençoe mais uma vez sua vida em nome de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para mais uma palavra do dia. Eu quero trazer para você nesse dia de hoje sábado, dia 10 de janeiro de 2026. Eu quero trazer o que está escrito, registrado em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vamos para uma breve reflexão. Está escrito assim: Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Constantemente, a palavra do Senhor nos chama exatamente para essa última palavrinha, agradecidos, constantemente. Mas o que eu quero comentar também a respeito dessa paz que o Senhor comenta, através do apóstolo Paulo, que é a paz de Cristo. E quando ele diz a paz de Cristo, tem algumas palavrinhas chaves, algumas coisas assim meio que no secreto, né? Quando ele diz a paz de Cristo, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não tenho paz". Mas não está falando da paz humana, né? Dessa paz que eu posso ter, mas de uma paz que Cristo me dá. Então, porque há muitos maus entendidos quando alguém diz assim: "Eu não tenho paz", mas exatamente essa paz que Cristo dá, a paz de Cristo, seja o juiz em seu coração. Ou seja, que a paz que ele dá, ela prevaleça em seu coração, já que seja aquele que julgue realmente teu coração. Aqui, quando ele fala a respeito disso, ele está falando a respeito não de uma paz de momento, uma paz que circunstâncias trazem, que amizades trazem, que situações trazem. Não. Ele está falando que de uma paz independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade. Essa paz ela venha realmente encher o nosso coração, porque é uma paz não de ambiente, mas é uma paz de espírito, uma paz que ela brota lá do fundo da nossa alma, sabe? Ela enche o nosso coração literalmente. Então, quando ele diz assim, seja em seu coração, né, o juiz, então que isso venha realmente ser um equilíbrio para nós, né? Quando você fala em juiz, julgamento, você fala em equilíbrio, né? Em moderação. Bom, pelo menos aqui a vista da palavra de Deus nos mostra isso, né? Equilíbrio. Então, que a paz do Senhor ela venha nos equilibrar. Que a paz do Senhor, aquela paz que o Senhor nos dá, até mesmo em meio às adversidades, que ela venha equilibrar, ela venha realmente ser aquela balança em nossas vidas. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, ou seja, então se nos envolvemos com algumas outras coisas, não é porque Cristo permitiu, mas porque nós muitas vezes fomos atrás e perdemos aquela paz que Ele nos dá, né? Perdemos a paz, porque dependendo daquilo que se traz no celeiro do coração, muitas vezes a pessoa começa a viver conforme aquilo que está armazenado. E ali, às vezes, ela encontra coisas que não são legais, né? Amargura, às vezes a decepção fica guardada ali também, às vezes algum rancor. Isso não é bom, isso não faz bem, né? Nem no mundo espiritual, também para o nosso corpo físico não faz bem. Então, quando ele nos chama para viver essa paz, é algo que literalmente prevalece. Você percebe que Deus só nos chama para lado bom, né? Uma paz que ele nos dá para que a gente venha viver em paz. Ele pensando literalmente em cuidar diretamente do nosso corpo também. E quando ele fala a respeito, é, como pelo fato de nós sermos um só em Cristo Jesus, fazendo nós parte desse mesmo corpo, né? Justamente quando vivemos em paz e em paz com as pessoas que estão do nosso lado, né? Eu sempre comento, nós somos apaziguadores e não geradores de conflito, né? E quando vivemos literalmente nessa paz que está do nosso lado, né? Que nós podemos trazer ela, porque assim, nós criamos nosso ambiente, é assim que nós entendemos, né? Ou criamos um ambiente de guerra ou de paz. Então, a partir do momento que o ambiente ele está em paz, porque nós passamos a olhar para a palavra de Deus, entender ela, de que nós fomos chamados para viver em paz, né? Então nós entendemos também, querido, que a gratidão ela começa a brotar dentro do nosso coração. Por quê? Porque não, aparentemente não há motivo nenhum para viver, por exemplo, em paz, né? Ou até mesmo, ah, não, tá tudo bem. Muitas vezes não há motivo algum. Porém, dentro desse manual que o Senhor nos dá, dentro desse padrão que Ele nos oferece, a gente pode literalmente ter essa paz, porque não é algo de baixo, mas é algo literalmente de cima. E Ele diz: sejam agradecidos.
ação de graças, porque tudo isso não vem de vocês, mas é de Deus. E literalmente podemos chamar assim um dom de Deus. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Tenha um dia repleto da paz que Deus te dá, em nome do Senhor. Abraço, graça e paz. Até nosso próximo momento de reflexão em mais uma palavra do dia.